A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que estão inscritos. Iremos começar este culto nessa tarde, 28/8/2026, 14h56, mês de agosto, sexta-feira, em Levítico capítulo 26. Mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei mais de escultura, nem estátua. Tá vendo por que aqui não adora imagem de escultura nenhuma, meus irmãos e irmãs? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e liga bem com teus cérebros. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura nem estátua. Tá vendo? Por isso que aqui não adora imagem de escultura nenhuma. Todas as imagens de escultura aí são feitas pela mão de homens e de mulheres, não é? Eu nunca vi um Deus feito pela mão de um homem mortal e de uma mulher mortal. O Deus que eu sirvo é um Deus eterno, ninguém fez ele e nem ele fez ele. Por isso que eu amo Jeová. Por que eu amo Jeová? Porque Jeová ninguém fez ele, nenhum ser humano fez ele, nenhum anjo fez ele. E nem ele fez ele próprio, ele já existia há muitos anos. Antes dele, ele já existia. Entendeu? Já existia. Eu já falei para vocês, ele é o invisível e o visível. Entendeu? Tanto o visível como o invisível e o invisível visível. Tanto possível como o impossível. Por isso que eu adoro Jeová, o Criador dos céus e da terra. Por isso que aqui não adora nenhuma imagem de escultura. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Jeová. Tá vendo? Ela não pode nem inclinar as imagens de escultura, tá vendo? Ó? Para inclinar-vos a ela. Não pode nem inclinar, tá vendo? Ó? Não pode inclinar a imagem de escultura nenhuma, tá vendo? Por quê? O Senhor Jeová é Jeová. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor Jeová. E se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Sabe por que as suas vidas não estão dando certo? Porque vocês estão adorando imagem de escultura. Entendeu? Por isso que suas vidas não estão dando certo. Por isso que as suas terras não estão dando fruto aí. Porque enquanto vocês não parar de adorar a imagem de escultura, que é o pecado, jamais suas vidas vão andar. Continuando. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguro. E não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguirei vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Tá vendo? Quando o crente obedece ao Criador, e quando a pessoa também quer mudar de vida, o Criador faz isso aqui, ó. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. E para vós olharei. Tá vendo? Ele olha. Para aqueles que obedecem a ele, nos dízimos, nas ofertas, na palavra, dentro da igreja, que abandona o mundo, abandona o pecado, ele olha, tá vendo? E para vós olharei e vos farei frutificar e vos multiplicarei. E confirmarei meu concerto convosco. Continuando adiante. Versículo 10. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Olha que palavra linda essa aqui, ó. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, liga bem com teus cérebros, que vocês vão entender por que o crente tem que mudar de vida. E por que a pessoa também tem que mudar de vida. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis
fora o velho, por causa do novo. Quem está em Jeová, nova criatura é. Quem está com o Criador, tudo se faz novo. Igual a igreja completou seus 9 anos de fiel. Completou neste bairro São Pedro, 9 anos de fiel. Completou nessa cidade de Ponte Nova, 9 anos de fiel. Completou nesse Brasil, 9 anos de fiel. E completou nesse mundo inteiro, 9 anos de fiel. E continuando adiante, versículo 11. E porém meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Jeová, e vós me sereis por povo. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Quem fala para vocês que o Criador não mora dentro da igreja, claro, ele não mora dentro da igreja, aquelas igrejas que não dizem minha oferta, ele não está lá não. O pai e o filho espiritual não mora na igreja que não dá dízimo oferta, ele não está lá não. Né? Que ama o pecado, lá também não está não. Onde que está a idolatria, ele também, a Trindade não está. Tá vendo? Mas na igreja, igual essa igreja aqui ele está. Porque aqui dizima, oferta, examina as escrituras, lê a palavra, santifica, jejua, consagra e vive uma vida diferente do mundo. E porém meu tabernáculo no meio de vós, tá vendo? Ele mora, viu? O Criador mora com a gente sim, e a minha alma de vós não se enfadará, tá vendo? Ele mora dentro da igreja que obedece a palavra. E andarei no meio de vós, viu? O Criador anda no meio do povo sim, tá vendo? E eu vos serei por Jeová, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vós Jeová, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direito. Tá vendo? Ó? Tem que andar direito na presença do Criador, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E vocês que são inscritos. Tem que andar direito, e vos fiz andar direito. O Criador ama ver o crente andar direito. Igual essa igreja aqui, essa igreja anda direito. Anda direito. Que outras igrejas não andam direito, anda tudo bagunçado, desorganizado. Aqui não, aqui anda organizado. Continuando. Mas se me não ouvirde, e não fizer de todos esses mandamentos, e se rejeitar de meus estatutos, e a vossa alma se enfadar do meu juízo, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conselho. Tá vendo? O Criador nunca chama isso aqui de Bíblia. Isso aqui não é Bíblia não, isso aqui é mandamento. É lei, estatuto. Entendeu? Escritura. Vocês do outro lado pedem vitória e bênção por causa disso aqui, ó, que não ouve. Que não ouve a verdade, ó. Mas se me não ouvir e não fizer de todos esses mandamentos, tá vendo? Ó? Quando o homem ou a mulher não obedece à voz de Jeová, tudo da vida desse homem e dessa mulher é destruído e acabado. E versículo 15 falando, ó, e se rejeitar de meus estatutos, e a vossa alma se enfadar do meu juízo, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto. Porém sobre vós terror, a tisica, a febre ardente que consuma os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e vossos inimigos a comerão. E porei minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assorenharão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Tá vendo? Tem doenças que não vêm na pessoa errada não. Tem doenças que vêm é para castigar. Nem toda doença é do corpo físico não. A doença é do pecado. Tá vendo? Olha lá, de zika, vem tudo no corpo, na alma, vem tudo. Ó. A pessoa que desobedece a Jeová, a Jesus, o Espírito Santo, e ao pastor Simão Santo. Tá vendo? A desobedece a palavra. Tem aquela doença de idade, mas tem doença de castigo. Ó. Tá vendo? Parece que ele manda castigo. Por isso que eu digo, nem todos que estão no hospital, não é que eles estão adoecidos, não estão adoecidos é por causa do pecado. Porque quem tem Jesus tem a cura. Mas quem não tem Jesus não tem a cura. E quem tem fé é curado. Mas quem não tem fé não é curado. Já está escrito isso. Então, a desobediência causa destruição para o seu corpo e sua alma. E se não voltar para o Criador, é cemitério e inferno, tá? Que ele te manda. Continuando. E porei minha face
Contra vós sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvide, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? E meu amigo, minha amiga? E castiga sim. Acha que ele não castiga, não? Alô, eu prosseguirei em castigar-vos, viu? O Criador castiga quem ele quiser. Cuidado, hein? Por isso que eu falo, o Jeová que eu adoro, ele não é Jeová bobão não, viu? Toma muito cuidado, ele é seríssimo demais. Cuidado. Por isso que eu falo, vocês do outro lado, vai mudar de vida, vai aprender a ser crente. Aí, ó, presta bem atenção, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos, se liga bem teu cérebro. E se ainda com estas coisas não me ouvide, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Tá vendo? O Criador não gosta de pecado, ele detesta. Entendeu? Ainda mais que ele pecando de não ouvir ele e de não obedecer a palavra dele e não de devolver os dízimos às ofertas. Continuando. Porque quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andarde contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, travos-ei pragas 7 vezes mais, conforme a vossos pecados. Aí, tá vendo, mesmo? Conforme ao vosso pecado, então é o seu pecado. Não é o Criador que é culpado de nada de errado na sua vida, é você que procura. Aí ele tem que mandar o castigo conforme o seu pecado. Quanto mais você pecar, mais ele vai mandar o castigo conforme o seu pecado, porque é você que está procurando o castigo. Quanto mais você pecar, mais castigo você quer. Você está entendendo? Então não coloca Jeová, Jesus, Espírito Santo, que é culpado dos seus problemas. Quem é culpado é vocês mesmo que não tomam vergonha nessa cara, que vocês do outro lado aí tem que tomar vergonha nessa cara suja suas. Continuando. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão vosso gado, e vos apoucarão, e vossos caminhos serão desertos. E se ainda com estas coisas não fode restaurado por mim, mas ainda andarde contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo eu vos ferirei 7 vezes mais, por causa do vosso pecado, tá vendo? Por isso que eu digo, quanto mais vocês ficar longe de Jeová, mais longe ele fica de vocês e mais castigo e praga chega para suas vidas. Continuando. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ajuntado estarei na vossa cidade. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isso me não ouvirde, mas ainda andarde contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E destruirei vossos altos, e desfarei vossas imagens do sol, e lançarei vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei a vossa cidade por deserto, e assolarei vosso santuário, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e a vossa cidade será um deserto. Então a terra folgará no seu sábado, todos os dias da sua assolação. E vós estarei na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará no seu sábado. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou no vosso sábado, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante dos vossos inimigos.
e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão. Então confessarão sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração é circunciso, se humilhar, então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó e também, o que eu falei que Israel é Jacó. O nome original de Israel é Jacó, tá vendo? O próprio Criador, o próprio Jeová falando aqui, ó, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó e também do meu concerto com Isaac. E também do meu concerto com Abraão me lembrarei e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada deles e folgará no seu sábado, sendo assolado por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo do que rejeitaram o meu juízo. E a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei nem me enfadarei deles, para consumi-los, e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor Jeová, seu Jeová. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Jeová. Eu sou o Senhor Jeová. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor Jeová entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Prestou atenção aqui? Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor Jeová entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? E meus amigos, minhas amigas? Por que eu falei que isso aqui não é Bíblia? Isso aqui é lei, é estatuto, mandamento, palavra, escritura. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos por este culto completo nessa data de sexta-feira, 28/8/2026, mês de agosto. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas ofertantes. E abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte-Nova, Minas Gerais, nação, Brasil. E amém, e amém. Até o próximo culto e até o próximo vídeo, que vai ser à noite.